Glórias a Jesus. Deus é fiel e verdadeiro, igreja. Deus é fiel e verdadeiro. Irmãos, a Bíblia é muito maravilhosa e profunda, porque através dela nós aprendemos tantas e tantas coisas. Eu quero deixar aqui uma palavra para nós, uma palavra aqui para nós aqui, ó. Irmãos, vai ter momento na tua vida, irmão, na tua vida, irmã, vai ter um momento na tua vida que você vai tentar ajudar o teu irmão, o teu próximo, e a tua ação, a tua atitude, ela vai ser mal interpretada. Vai ser mal interpretada pelo aquele que você vai ajudar. Mas veja, a Bíblia ela traz para nós uma orientação, ela traz também para nós uma direção, como nós fazer diante dessa situação. Irmãos, porque fizeram assim com Davi. Veja, Davi ele era o segundo coração de Deus. 2 Samuel 10:1, está escrito assim, ó: depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naz, como seu pai usou de beneficência comigo. Davi enviou servos, olha só para você ver a intenção de Davi. Davi enviou servos para consolá-lo acerca de seu pai, e os servos de Davi foram à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: seu senhor pensa que Davi enviou consoladores em honra de teu pai? Acaso não enviou ele seus servos para reconhecerem esta cidade e espiar e transtornar e a tomá-la? Veja, irmão, a intenção de Davi. Agora veja, a intenção de Davi, ela foi interpretada mal pelos homens. Veja só para vocês, irmão, depois disso o quê? Depois que Davi ele ajudou Mefibosete, que era filho de Jonas, ele era aleijado, ele era coxo dos dois pés. Depois que Davi ele ajudou esse rapaz, ele teve essa ação com esse rapaz. Depois de tudo isso, irmão, porque lá no 1 Samuel 24, Saul ele tentava procurar Davi para matar, mas Davi ele estava dentro de uma caverna, lá dentro do interior da caverna. E quando Saul estava por fora, e Davi ele pegou aparecendo de surpresa até Saul, antes que Saul visse ele. E quando Davi apareceu até Saul, Davi ele passou a espada e cortou um pouco do manto do rei. Aí é o ponto que doeu o coração de Davi. Agora olha a expressão que Saul ele usou com Davi: ô Davi, eu usei de você com mal e você me recompensou com bem. Eu sou justo, você é injusto. Ô Davi, verdadeiramente você deve reinar sobre Israel. E quando você reinar, Davi, o teu trono vai ser firme. O teu trono vai ser firme. Vai ser firme. Agora vejam, aí Saul, ele fez com que Davi fizesse um juramento. Davi, você promete fazer um juramento comigo, que você não vai exterminar a minha semente que vai vir depois de mim? Aí Davi fez um juramento com ele, irmão. Davi fez um juramento com ele que não exterminaria. Agora aqui, irmão, Davi estava apenas cumprindo com a sua palavra. Porque, irmãos, a palavra do servo de Deus, ela não pode fazer curva. Ela não pode ir para a direita, não, ela tem que ser reta. 1 Samuel 3,19 diz que Samuel ele não deixou essas palavras cair por terra. Então veja que as nossas palavras têm que ter um peso. Tem que ter um peso espiritual carregado sobre ela. Agora vejam, o que Saul ele pediu para Davi? Faz um juramento. Davi pegou, aceitou o juramento e fez. Agora aqui, irmão, o filho de Jonas, que era o coxo, quando Saul ele morreu, a ama que ela estava carregando, Mefibosete, que era filho de Jonas, ele tinha 4 ou 5 anos, está lá no 2 Samuel 4:4, quando ela estava carregando o filho de Jonas, ela caiu no chão, e quando ela caiu no chão, Mefibosete ele caiu no chão, e ele ficou coxo, ele ficou manco dos dois pés. Mas e agora aqui, irmão, no 2 Samuel 9, Davi falou assim: existe alguém ainda da casa de Saul para me fazer de beneficência? Aí veio Zimba, servo de Mefibosete, falou assim: olha, tem um Mefibosete, ainda ele está vivo. Aí Davi falou assim: ó, traz ele então para a presença do rei, que eu vou
cuidar desse menino. Agora então, irmão, depois que passou todas essas coisas, depois disto, depois de tudo isso aí, irmão, aí veio aí, morreu o rei dos filhos de Amon, morreu o rei dos filhos de Amon, só que porém reinou seu filho em seu lugar, que foi Anaum, reinou no lugar do seu pai. Aí o que aconteceu, irmão? Sabe o que Davi fez? Davi mandou servos até o filho do rei para consolar eles. Olha a intenção de Davi, irmão, só que a intenção dele foi mal interpretada. Por isso que eu falo, nós vamos encontrar pessoas nessa caminhada, muitas vezes você vai estender a mão, você vai tentar ajudar e você vai ser mal interpretado. Sabe por quê? Porque são pessoas ímpias. São pessoas ímpias. Isaías 29:10 diz que o ímpio, mesmo que você mostre favor para ele não aprende a justiça. São pessoas ingratas, são pessoas que não conseguem reconhecer. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Os servos de Anaum, eles pegaram e falaram bem assim para o seu senhor: Davi ele veio aqui para ele espionar a terra, para ele ver como que é essa terra, para ele poder tomar terra para ele. Vejam que a intenção de Davi, ela foi interpretada errada. Agora vejam, nós vamos encontrar pessoas assim, mas quando nós encontrar pessoas assim, você encontrar pessoas assim, sabe o que nós devemos fazer? Agora veja, a Bíblia traz direção para nós em tudo. O que nós devemos fazer quando nós se encontrar diante de uma situação assim? Gálatas 6:9, não cansamos de fazer o bem. E se nós não desfalecermos, ao seu tempo nós vamos ser recompensados pelo próprio Deus. Então, quando você fizer um bem para alguém, irmão, você estender amor, e você for mal interpretado, olha para Gálatas 6:9. Agora vejam, esse consolador que foi o servo de Davi, que foram lá para consolar eles, irmão, quando chegaram diante do filho do príncipe ali que tinha morrido ali, sabe o que ele fez? Eles foram envergonhados. Eles cortaram a metade da barba dos servos de Davi, cortaram a vestimenta deles até as nádegas, até as partes de baixo, deixaram eles com uma vergonha tão terrível. Agora vejam, ninguém tem o poder de consolar o outro. Agora veja o que dá para nós aprender aqui também aqui, ó. Vejam, o único que pode consolar o ser humano é só o Espírito Santo. Mas agora, muitas vezes, o Espírito Santo ele não é aceito. Ele é desprezado, porque veja o que eles fizeram com os servos de Davi. Porque, irmão, João 14:26, o Consolador, que eu enviarei da parte do meu Pai, ele vos ensinará em todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito na terra. O único que pode consolar o ser humano é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode consolar o ser humano. Agora vejam, é o que o mundo está fazendo, desprezando a riqueza que Deus colocou na terra. Agora vejam, nós temos que atentar para isso, porque o único que pode salvar o ser humano, que pode nos regenerar, que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é só o Espírito Santo. João 16:8 está escrito que quando ele vier, ele convencerá o mundo ser humano. Esse mundo que a Bíblia está falando é o mundo ser humano, que está lá no Evangelho de João 1:27, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veja, o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, fazer nós entendermos que o pecado ele pode levar o ser humano à morte. Agora veja, quando aquela mulher samaritana ela se encontrava naquela vida que ela se encontrava, veja que em meio ao salário, irmão, do pecado que ela estava ali, irmão, a vida se manifestou ali, irmão, porque quando Jesus ele chegou, ele se encontrou com aquela mulher ali, irmão, a vida entrou e as coisas mudou ali, irmão. Agora veja, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque o único que pode nos convencer, nos regenerar é só Ele. É só Ele que pode fazer a gloriosa e maravilhosa obra da nossa vida, se nós não rejeitar. Agora vejam, eu fico pensando, tem muitas pessoas que aí fazem tanta confusão aí de a grande tribulação do anticristo. O anticristo ele vai vir só depois que Jesus Cristo arrebatar a igreja. Irmãos, se agora o Espírito Santo não está achando lugar no ser humano, você imagina um dia que quando o Espírito Santo ele for tirado, irmão, da onde que o Espírito Santo ele vai encontrar lugar no ser humano? Jamais, irmão. Jamais vai encontrar, irmão. Então veja, irmão, nós precisamos do Espírito Santo.
Porque, irmão, os homens do passado, eles só foram o que foram por causa do Espírito Santo. Davi, ele foi o que foi por causa do Espírito Santo. Agora veja, mesmo ele sendo perseguido pelo rei, por Saul, que era um rei rejeitado. 1 Samuel 22, olha a situação que Davi estava. Davi, ele tinha sido desprezado pelo pai e pela mãe. Davi, ele passou fome na sua caminhada. 1 Samuel 21, 6, ele teve fome, ele entrou dentro do santuário e comeu pão da propiciação, que somente o sacerdote poderia comer. Davi, ele era desprezado pelo pai e pela mãe. Quando Saul queria matar Davi, irmão, Saul, ele pegou e tentou colocar uma das filhas no caminho de Davi para poder matar Davi. Olha como que era Davi. 1 Samuel 18, 23. Ó rei, que o Senhor quer comigo? Eu sou homem desprezível, e eu sou homem desprezível, e eu sou homem pobre. Olha a situação que Davi se encontrava, irmão. Mas veja a força que Davi ele tinha. Veja a diferença que Davi ele tinha, irmão. Davi ele era diferente. Agora veja, em 1 Samuel 30, versículo 6, diz que Davi, o povo falou em apedrejar ele, mas porém ele se esforçou no Senhor seu Deus. Agora veja a situação que ele estava. Esse povo que tentou apedrejar Davi eram os 600 homens, os 300 que Deus ajuntou com Davi, que está lá em 1 Samuel 22, que Deus se ajuntou com Davi, 300 homens que eles estavam cansados, afadigados, eles eram homens endividados, eles estavam em grande aperto. Veja, olha a situação que Davi estava. Aí depois se juntou mais esses 300 homens. E depois depois lá para frente eles tentaram matar Davi, porque vieram os inimigos, pegaram a mulher deles e levaram a cativo e colocaram fogo na cidade. O povo falou em apedrejar Davi, mas porém Davi ele se esforçou no Senhor. Olha como o homem, quando ele tem o Espírito Santo, é lindo, irmão. Quando ele tem o Espírito Santo, ele é lindo. Agora veja, irmão, veja a situação que Davi estava. O que dá para nós aprender? Veja a situação que Davi estava. Veja, irmão, o momento difícil que ele estava, que Davi ele se encontrava, ele não pesou a cruz de ninguém, irmão. Imagine, olha, desprezado pelo pai, desprezado pela mãe, sendo perseguido pelo rei. Depois, os homens que estavam junto com ele querendo apedrejar ele ainda. Mas, porém, ele se esforçou no Senhor seu Deus. Sabe por que isso? De onde vem essa força? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Agora veja, independente da luta que você tiver, qualquer luta, qualquer área da tua vida que você tiver, nunca pese a cruz de ninguém. Vamos aprender com Davi, não pesar a cruz de ninguém, irmão. Sofra a tua luta calado, mas não pese a cruz de ninguém. Tá aí, irmão, o exemplo do servo de Deus, Davi. Então não vamos pesar a cruz de ninguém, irmão. Vamos olhar para esses homens aqui, porque esses homens que estão aqui na terra hoje, irmão, esses homens é só bagunça, é só confusão. Agora, irmão, esses homens aqui da Bíblia Sagrada, esses homens, eles não brincavam de servir a Deus. Eles não brincavam. Por isso que hoje, irmão, eu não tenho na terra nenhum pastor como exemplo, não tenho mesmo. Primeiramente que eu olho, irmão, é para Jesus. E depois, segundo, é para os apóstolos, para os homens do passado, porque aqueles homens não brincavam com Deus, irmão. Eles não brincavam com Deus. Agora vejam, o Espírito Santo, quando ele está na vida do ser humano, esse ser humano ele é diferente. Ele é diferente. Agora vejam, nós precisamos ter o Espírito Santo. Agora um conselho que eu dou para você, irmão, não saia por aí à torta direita, não saia por aí se você não tiver investido, se você não tiver o Espírito Santo, não saia. Não vá pela cabeça de ninguém, não vá pela cabeça de ninguém. Irmãos, quando Israel estava cativo, Deus precisava levantar Deus levantou Gideão, Juízes 6. Deus levantou Gideão. Agora vejam, para Gideão sair a guerra, para Gideão sair no combate, Juízes 6:34 diz que Gideão ele foi revestido pelo Espírito Santo. Agora vejam, não saia por aí se você não tiver revestimento, não saia. Não sai que você vai se destruir, você vai destruir a tua casa, você vai destruir a tua própria família, irmão. Agora veja quem que eram os apóstolos antes deles receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Veja quem que eles eram, irmão. Agora veja depois com quem que eles se tornaram depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, irmão, se revista, busque a Deus, busque o revestimento para depois você sair, irmão. E eu vou falar, irmão, a obra de Deus ninguém faz vazio, não. Ninguém faz a obra de Deus vazio, não. 1 Samuel 16:1, ô Samuel, enche o teu vaso de azeite e eu te enviarei à casa de Jessé, o filho de Belemita.
Ninguém faz a obra vazio, irmão. Não faça a obra vazio. Não faça que você vai arrumar luta. Você vai arrumar problema.